Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Estamos de volta com o nosso encontro neste momento de oração ao Pai das misericórdias, em que nós nos entramos em comunhão, chegando eu na sua casa e você chegando aqui no nosso santuário, por essas imagens que você acompanha. E a nossa catequese de hoje é um ensinamento que Deus quer nos dar a respeito do Papa Francisco, Aliás, através do Papa Francisco, que nos deu essa catequese sobre os vícios e as virtudes. E para basear esse texto, nós tomamos 2 Coríntios 7:10. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento irrevogável que leva à salvação, enquanto a tristeza do mundo produz a morte. Meditando sobre os vícios e as virtudes, hoje meditamos sobre um vício bastante negativo, a tristeza. Entendida como um abatimento da alma, uma aflição constante que impede o homem de sentir alegria pela sua existência. Em primeiro lugar, é preciso observar que, no que diz respeito à tristeza, os padres elaboraram uma distinção importante. Com efeito, existe uma tristeza que convém à vida cristã e que, com a graça de Deus, se transforma em alegria. Evidentemente, ela não deve ser rejeitada e faz parte do caminho de conversão. Mas existe também uma segunda figura de tristeza, que se insinua na alma, prostrando-a num estado de desânimo. É este segundo tipo de tristeza que deve ser combatido, com determinação e com toda a força, porque deriva do maligno. Encontramos esta distinção também em São Paulo, que, escrevendo aos Coríntios, diz: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento irrevogável que leva à salvação, enquanto a tristeza do mundo produz a morte. Quem nunca ficou triste? Quem nunca fez essa experiência de tristeza? Mas pelo que o Papa nos traz aqui, nós precisamos fazer essa distinção, de uma e de outra. O pecador, quando reconhece o seu pecado, quando reconhece a sua falta, ele se entristece, porque ele fez algo que não é bom, algo que contrariou a vontade de Deus, contrariou o bem, E esse tipo de tristeza, que o apóstolo fala em Deus, quer dizer, de alguém que ama a Deus e cometeu um pecado, ou cometeu uma falha com alguém ou com outro, esse tipo de tristeza leva-nos à conversão e à salvação. O padre, durante o atendimento do sacramento da penitência, pergunta ao penitente: você está arrependido dos teus pecados? E aí a pessoa diz: sim, eu estou arrependido. É por isso que veio a confissão, porque eu quero me redimir e retomar a minha vida de comunhão com Deus, de conversão. É essa mudança que a confissão faz na nossa vida, por causa dos nossos pecados. Nossa, errei, nossa, faltei com isso, fui mal educado, xinguei alguém, sabe? Então a gente fica triste por ter feito isso. E isso é bom porque nos leva a uma conversão, a uma mudança de vida. Diferente do outro tipo de tristeza que nos coloca para baixo, nos desprestigia, nos aniquila. Essa tristeza, ela não é boa, porque ela nos leva à morte. É aquela tristeza que a pessoa perdeu a esperança, ou perdeu o sentido da vida, o gosto pela vida. Então, a tristeza que leva à morte, leva ao encolhimento, leva ao isolamento, leva a pessoa a se autodestruir, vamos dizer assim. Então, essas duas distinções é importante para nós, para que nós também podemos identificar. Eu estou triste por quê? O que está
causando tristeza em mim? É porque eu me sinto, que eu sinto que eu não sirvo para nada, ou que eu não presto para nada? Ou estou triste porque eu preciso melhorar em tal aspecto, eu preciso dar passos da minha vida, então eu me arrependo das coisas que eu fiz errado e agora vou fazê-las certa. Então essas duas distinções de tristeza para nos ajudar no nosso caminho de conversão. E o Papa também fala dos padres, né, que apresentam essa distinção, mas que nós também podemos, na nossa vida, na nossa caminhada, identificá-las e dar o devido encaminhamento para cada uma delas, para que nós também não caiamos em extremos, né? Assim como a ira é algo que tem um certo tipo de ira que tem um equilíbrio de sentimento, e aquele tipo de ira que a gente perde o equilíbrio e cai fora da verdade de Deus. Assim também a tristeza. Por isso, vamos pedir a Deus que nos ajude também no dia a dia a nós identificarmos essas duas coisas, né? A pessoa às vezes confunde tristeza com depressão, né? A depressão leva a tristeza também, mas há vários outros sintomas aí que parecem com a tristeza. Mas não deixemos que ela tome conta de nós, ao contrário, tomemos nós conta dela e direcionamos ela para o bem, direcionamos ela para a vida, para a salvação, que é o que o apóstolo propõe para nós nessa segunda carta aos Coríntios, né? A tristeza em Deus produz o arrependimento irrevogável que leva à salvação, enquanto a tristeza do mundo produz a morte. Como é triste ver uma pessoa triste, né? A gente quer tirar ela dessa situação e busca de todas as formas, né, levantar essa pessoa. Que bom que você também age dessa maneira para ajudar os outros, mas identifique de onde vem essa tristeza. Se errou, existe um remédio. Pede perdão ou perdoe quem errou contra você, que te entristeceu, mas não deixe que a tristeza leve você para o negativo ou para o destrutivo, mas sim para uma conversão, uma mudança de vida onde você vai ter alegria de viver. Como diz o texto aqui, a tristeza é a falta da alegria, né? Do sentido da vida. Nós temos um sentido para a nossa existência. Nós podemos nos sentir tristes porque frustramos, né, o caminho bom dessa existência. Mas se nós darmos o passo, a gente melhora. Se do contrário, se fizermos o contrário, a gente se definha e morre. E isso não é bom. Vamos rezar ao Pai das Misericórdias e pedir a Ele com toda a confiança: Senhor, Tu que me conheces, Tu que sabes o mais profundo do meu ser, Tu que sabes os movimentos interiores do meu coração, dos meus sentidos, da minha mente, não permita, Senhor, que a tristeza tome conta de mim, mas que o Senhor me ajude com esse momento a crescer mais para Ti, a ir mais na Sua direção, como o filho pródigo que, voltando à casa do pai, diz: pequei contra o céu e contra Ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita como empregado. Quer dizer, eu quero voltar à comunhão com o Pai, eu quero obedecer o Pai novamente, eu quero estar na casa do Pai. Então vamos rezar a Ele pedindo esta graça. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvimos. Desça sobre você, sobre a sua casa, a sua família, a bênção do Deus misericordioso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.